Acho que o desempenho do Náutico contra o Manaus foi melhor. E a parte tática me incomodou muito, os erros táticos do Náutico hoje, defensivos, sobretudo. Mas o Náutico com a bola errou contra-ataques quando estava em vantagem, perdeu muitas vezes. Mas o Náutico falhou demais. Assim, contra o Manaus, o Náutico toma 2 gols de bola parada, né? 2 gols de escanteio. O Náutico é forte na bola parada ofensiva. Na defensiva tem alguns problemas, mas não para tomar 2 gols no final do jogo, como tomou contra o Manaus. E hoje o problema foi o contrário, né? Hoje já foi com a bola rolando. Teve um susto ali no final com a bola parada no lance que desviou. Acho que foi o Odivan, foi o Denilson, que quase saiu um gol contra já nos acréscimos. Mas não foi o grande calo. Acho que o grande calo hoje tático do Náutico foi mais nessa questão organizacional mesmo, de tática, de transição, tanto defensiva quanto ofensiva. Acho que o Náutico errou demais. Me preocupou hoje esse desempenho. Óbvio que eu acho que o São José é melhor do que o Manaus, mas em casa, o Náutico teve que se impor. Acho que o Náutico pecou demais. E aí, ela queria a tua opinião o que é que faltou para o Náutico talvez se impor mais nesse jogo, ou também se você acha que o Náutico se impôs o suficiente, que foi o ideal para esse jogo. Olha, eu parto do princípio da disposição de escalação, por exemplo. Quando você tem uma equipe que você tem Jean Mangabeira, né, como cabeça de área, e aí você, pelo que dado explana, né, ele joga com 3 zagueiros, a linha de 3, um losango e outra linha de 3. E aí você tem Jean Mangabeira como primeiro volante, e as 2 pontas do losango são jogadores mais pesados, que é o caso de Vitor Ferraz e de Souza, você acaba perdendo essa questão física. O Náutico deixa a desejar fisicamente. Eu não gosto dos dois jogando juntos. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que a gente perde muito nesse aspecto físico, e o futebol é cada vez mais físico, é cada vez mais tático, é cada vez mais técnico. A técnica deles é inegável, mas fisicamente eles não conseguem acompanhar sei lá, um segundo volante mais rápido, assim, mais agudo, né, que tem uma chegada. E eu acho que isso interfere diretamente. Outra questão que interfere é a questão que a gente não teve um ponta direito. Diego Ferreira, sem querer execrar o jogador, mas não é um jogador que ele vai ter aquele ímpeto que a gente tinha com o Caion, de espanar uma bola lá para frente e ele chegar e brigar com o zagueiro e levar uma vantagem, puxar um contra-ataque. A gente não tem. Então, quando a gente não tem... achei também a transição lenta. Então, quando se a transição é lenta, se você não tem um ponta que consiga puxar um contra-ataque como o Caion faz, você acaba ficando engessado e mais burocrático, né? Não foi um jogo bonito. Eu até encontrei um colega da imprensa, né, no intervalo. E aí eu disse, e aí, bicho, o jogo tá... Eu disse, meu irmão, horroroso, tá um jogo terrível. As únicas vantagens do Náutico hoje foram a questão de conseguir uma virada e dos 3 pontos. Mas, taticamente, eu não gostei. Principalmente no começo do jogo, né, voltando a pontuar peça por peça, o Vitor Ferraz levou algumas bolas nas costas, que assim, para mim, como lateral, não dá como lateral, porque colocar um ponta rápido nas costas dele é um Deus nos acuda. Ele levou algumas bolas nas costas. No segundo tempo, teve um lance até que me chamou a atenção. Eu comentei com um colega que o Náutico atacou, tal, aí o ataque não deu em nada. Ele não tinha força para voltar, e aí mandou o Thiaguinho fazer a lateral direita, porque não ia dar tempo dele voltar. E ele volta trotando. Então, assim, essas pequenas coisas, quando você observa assim, comprometem no aspecto do todo. Você tem um cara que ele é lateral, mas ele não aguenta voltar. Aí você tem que sacrificar um atacante para ele cobrir esse buraco, né? Eu achei o Náutico taticamente perdido e inferior ao que vem apresentando. Porque, pelo menos no aspecto tático, no aspecto organizacional, o Náutico é um bom time, dentro das suas limitações. E hoje foi abaixo do que apresentou, né, na média desse começo de temporada. Eu não sei se esse amigo que você encontrou da imprensa foi João de Andrade Neto, João Grilo, mas teve uma tweetada dele que foi muito boa e até parecido com esse companheiro que você encontrou da imprensa, que João colocou assim: vitória do Náutico foi um choque de Série C, que jogo horrível. Os 2 times jogaram outro esporte, parecido com futebol. Acho que nunca saí de uma vitória dos aflitos tão triste. Eu não estava no estádio, né? Mas assim, eu vendo de casa da TV, fazendo a matéria do jogo, e a sensação foi essa, assim, foi uma vitória de que venceu, bom,
3 pontos e tal, importante, acalma um pouco, mas o desempenho, a qualidade do jogo deixa muito mais preocupações do que um norte, né, nela de que, pô, dá para crescer, dá para subir. Olha que esse time já mostrou aspectos bem melhores do que mostrou hoje. Mas assim, hoje deixa uma preocupação, uma pulga atrás da orelha, pode dizer assim, né? Deixa porque é um choque de realidade de que o Náutico não está jogando contra as equipes do Pernambucano, né? Assim, contra o Pernambucano a gente vencia bem, né? Na maioria das vezes. E às vezes sofria um, sofria outro, né? Outra partida, mas a Série C a gente vai enfrentar adversários que têm um nível técnico mais parecido com o do Náutico. Então, não cabe, por exemplo, a bobeira que foi dada contra o Manaus e também não cabe o desempenho muito abaixo que o Náutico teve hoje. Porque, por exemplo, em partidas que o Náutico teve contra equipes de maior poderio técnico, como contra o Sport, no primeiro clássico, no 2-2, pô, se você não tem um destaque individual, o seu coletivo vai ter que fazer você ganhar aquele jogo. A sua organização tática, a sua forma de se posicionar, de pensar o jogo, de jogar o jogo, né? Sendo redundante, tem que ser superior. Então, se você já não tem os destaques individuais e o seu ponto forte, que é o coletivo, não corresponde, então é uma vitória que deixa um asterisco, né? Deixa um alerta ligado, tipo, ó, não pode ser nesse nível sempre, porque o Náutico vai encontrar adversários mais fortes do que o São José, e isso fora de casa, por exemplo, que aí já tem todo o fator humano de campo. Mas deixa o alerta. Não gostei do que eu vi hoje. Não gostei do desempenho do Náutico. Gostei, como eu disse, da resiliência, né, da capacidade de reverter o resultado adverso e dos 3 pontos conquistados. Mas fora isso, é preocupante.